Hoje, no Meu Mundo Mariúnico, a gente vai fazer o queridinho do Brasil, o bolo de cenouras. O minho fofo sempre sai uma delícia do forno. Vamos preparar aquela gostosura. Vamos untar a forma. Olha o meu utensílio novo, gente. Graças a vocês que estão assistindo, hein? Uma forma untada, enfarinhada, bonitona, naquela facilidade que todo mundo tem de fazer as coisas. Depois de enfarinhar, nós temos aqui 4 ovos, uma cenoura razoavelmente não muito grande, óleo, utensílio para a gente mexer os secos e o liquidificador. Vamos separar, testar, quer dizer, os ovos, um a um, né, pra gente não correr aquele risco. Aquecer o forno, deixar ele quentinho, dar uma picadinha nas cenouras, só para ajudar para liquidificar, porque eu não sei, porque toda vez a gente vai bater sempre fica um caroção da cenoura no liquidificador. Mas vamos testar dessa vez como é que vai ficar. Os ovos, a cenoura. Eu não gosto de adoçar muito o bolo, né? Porque a cobertura sempre é muito doce, então a gente vai colocar só meia xícara de açúcar nesse bolo aqui, tá? Porque é o meu paladar. A meia xícara de óleo também, que eu não gosto de bolo muito gordurento. E é só misturar tudo aqui dentro e liquidificar, gente. Ó, fica uma massa bem bonita. Creio que não tem nenhum pedaço dentro, né? A sobra da cenoura. E é só passar para uma outra vasilha agora esse líquido. E acrescentar 2 xícaras de trigo, tá? E colocando aos poucos, né? Numa peneira, junto com o fermento já. Uma colher de sopa acho que é suficiente para 2 xícaras de trigo. E vai alternando, gente. Dá uma mexida de leve. Dá aquela misturadona básica no líquido com os secos. Peneirando bem de leve. Ó, ficou uma massa bem firme, de acordo com a sua cenoura, viu, gente? Vou colocar aquela pitadinha de sal. E depois eu vou levar para assar. Dessa forma mesmo, um bolo mais pesadinho mesmo, tá? Porque se eu podia ter diminuído um pouco a quantidade de trigo aqui. Ou colocado um pouco de água também, não ia fazer diferença. Aqui nós vamos preparar a nossa cobertura. Eu vou fazer com achocolatado mesmo, que é um creme de leite, uma boa colherada de achocolatado e a margarina. Gosto de dar uma derretida nela antes, sem queimar, só para ela derreter mesmo, na panelinha quente. E depois eu acrescento o creme de leite, tá? Eu não vou fazer muito, vou usar só metade do creme de leite, porque o bolo não é um bolo muito grande. E vou acrescentar 3 colheres de sopa de achocolatado nessa cobertura, tá, gente? É só misturar aqui um pouquinho, para não deixar talhar o creme de leite. Não precisa deixar ferver. Aí, ó, já fica uma cobertura bem bonita, tá brilhosa.
deixar descansar um pouco, leva para gelar. Depois que o bolo assar, olha, ficou bem douradinho, bonitão. Olha a fofura. Bem assadinho. Dinho. E depois é só colocar. Eu coloquei um pouco para gelar. E colocar a cobertura. Pra não ficar aquela coisa muito doce. Que ele já cria uma camadinha espessa em cima. Uma quantidade maior ficaria melhor, né? Mas eu usei meia mesmo para esse bolo que não era muito grande. E agora vamos experimentar essa gostosura, né, gente? Vamos ver como é que ficou. Olha, ele é um bolo firme, ele é um bolo bem sequinho. Não tem perigo desse bolo embatumar quando ele fica mais seco. Quando ele é uma massa líquida, corre mais o risco, tá? Mas assim, sequinha, ele fica bem gostoso, bem fofinho, olha. Com uma cobertura. É uma delicinha de fofura esse bolo. Ó, bem fofo, bem sequinho e bem gostoso. Com poucos ingredientes, a gente faz uma mega receita em casa, gente. A cenoura não anda com um preço muito bom nos mercados ou nas quitandas, mas é um bolo que vale cada investimento, porque é uma delícia esse bolo, né, gente? Eu acho que não tem quem não goste de um belo bolo de cenoura. É uma receita fácil, né, prática. Não tá muito barata, mas eu acho que com o tempo eu não sei o que acontece com o preço dos legumes que levam eles nas alturas. Mas é um bolo que todo mundo gosta aqui em casa, né? Quanto mais cenouras, eu acho razoável acrescentar o trigo, né? E a cobertura também fazer inteira, né? Aqui no caso era só um lanchinho rápido, então não precisava fazer grande quantidade, tá, gente? A minha forma tá dando a impressão que o bolo não cresceu, mas ele cresceu sim, tá? Ele ficou bem fofo, é que eu usei uma forma maior mesmo, tá? Para poder fazer. Hoje eu trouxe essa inspiração, né? O bolo de cenoura com cobertura de chocolate, mas para enfatizar mesmo que, mesmo com legume ou quando a gente quer fazer uma coisa que ela esteja com valores mais altos, a gente diminui a receita, tá? Eu coloquei apenas uma cenoura e deu certo, gente, tá? A gente não ficar colocando coisa na cabeça, ai, que não vai dar certo se a gente fazer as coisas alterando a receita, né? Lógico, a gente tem que ter uma coerência, né, para tudo, né, gente? Então, eu fiz uma pequena medida e deu certo. Eu peço que vocês se inscrevam, continue compartilhando, curtindo e deixe aquele recadinho fofo para a gente saber como vocês fariam a versão de vocês, mesmo quando os legumes estão com valores absurdos, tá? Gratidão.